O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos, prestemos atenção na situação deste homem gravemente enfermo, na verdade atingido por uma doença que não só afetava o seu físico, mas uma doença que afetava sua situação, seu lugar na família, seu lugar na sociedade. O leproso era alguém que deveria ficar excluído, como mostrou a primeira leitura, considerado impuro, doente, impuro nos dois sentidos: físico, porque ele tinha uma lepra que causava lesões no corpo, mas também espiritual, porque considerava que a pessoa que tivesse lepra, ela tinha uma maldição, ela era amaldiçoada com essa enfermidade. De modo que ele tinha que sair gritando que era impuro, para que as pessoas ouvissem que tinha um leproso ali perto e sequer se aproximassem dele. Portanto, uma situação triste de exclusão, de marginalização, além da própria doença. Este homem está diante de Jesus e diz a ele: se queres, tens o poder de curar-me. Qual foi a resposta de Jesus? O versículo 41 diz: Jesus, preste atenção, cheio de compaixão, primeira coisa, estendeu a mão, segunda coisa, tocou nele, terceira coisa, e por fim, eu quero, fica curado. Essa é a posição de Jesus diante deste homem afetado pela lepra. E essa posição de Jesus mostra a vontade dele, ou a vontade de Deus, em relação a toda e qualquer pessoa doente, em relação a todo e qualquer estado de enfermidade. Como assim, Padre? Veja, essa palavra deve mexer com algumas convicções que nós trazemos, porque entrou na nossa linguagem um certo conformismo com doenças e enfermidades, e às vezes esse conformismo ele é tão presente que nós dizemos até mesmo que é da vontade de Deus. Então, se uma pessoa está com uma doença, é da vontade de Deus, né? Fazer o quê? Eu tenho que carregar essa cruz, então é assim que Deus quer, então eu tenho que conviver com essa doença. E às vezes até há meios de curar a doença, mas a pessoa que caiu nesse conformismo, ou nessa ideia errada, é da vontade de Deus, então eu tenho que passar por isso mesmo. E então nós vamos assimilando para nós, como se as doenças
as enfermidades fossem mandadas por Deus, fossem da vontade de Deus. O Evangelho de hoje mostra justamente o contrário. Diante de um homem que estava doente, a vontade de Jesus foi essa: eu quero, fica curado. Aqui então nós vemos que a vontade de Deus não é mandar doença para qualquer homem, para qualquer pessoa. É ao contrário, eu quero, fica curado. Essa é a vontade de Deus em relação a toda e qualquer enfermidade. O Evangelho mostra então que Deus não manda doença para as pessoas. O Evangelho mostra que Jesus, ou Deus, se enche de compaixão pelo doente. E não só se deixa tocar pelos doentes. Os capítulos anteriores do Evangelho mostram que as multidões iam atrás de Jesus e elas tentavam tocar Jesus, se aglomeravam ao redor de Jesus e tentavam tocar em Jesus, porque quando as pessoas tocavam nele, saía dele uma força que curava todos. Então as pessoas cheias de enfermidades, cheias de sofrimentos, iam até Jesus para pelo menos tentar tocá-lo e assim serem curadas de suas doenças. E Jesus não só se deixa tocar por essas pessoas, mas neste caso específico que o evangelista Marcos nos traz, ele toca o doente de lepra. Isso é impressionante. Jesus, com suas mãos, toca aquele homem leproso. E ao tocar aquele homem leproso, Jesus estava tocando uma pessoa contaminada pela lepra, um impuro. E ao tocar o impuro, Jesus estava assumindo a condição de impuro junto com aquele homem. Porque qualquer um que se aproximasse de um leproso, qualquer um que tivesse contato com o impuro, também se tornava impuro, também contrairia a lepra. Jesus tocou com as suas mãos aquele homem impuro, assumindo a condição daquele homem. E é assim que o Senhor faz com toda a humanidade. Ele toca a nossa carne. Ele, tocando a nossa carne, como diz a própria palavra em outro momento, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Vamos repetir? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças, todos. E sobre si levou nossas doenças. É essa a obra de Jesus em relação à doença e à enfermidade. E a boa notícia que nós podemos hoje trazer para a nossa vida é que isso aconteceu não somente no passado. O que nós podemos hoje ter certeza, trazer no coração, é que Jesus continua a nos tocar para nos curar ainda hoje. Ainda hoje, Ele estende a sua mão sobre as nossas enfermidades. Diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1421. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e dos nossos corpos, quis que a sua igreja continuasse, com a força do Espírito Santo, sua obra de cura e salvação. Perceba até aqui. Jesus subiu ao céu e foi ao Pai. Mas Ele quis continuar a sua obra de cura e de salvação. E Ele quis continuar isso através de sua igreja, diz o Catecismo. Quis que sua igreja continuasse com a força do Espírito Santo, sua obra de cura e salvação. A igreja é essa que continua a obra de cura de Jesus. Como, Padre? Continua o texto. Esta é a finalidade dos 2 sacramentos de cura. A igreja tem 2 sacramentos classificados como 2
sacramentos de cura, que são o sacramento da penitência, que nós chamamos de confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Então esses dois sacramentos Jesus deixou à sua igreja, para que através dele nós fôssemos tocados, nós fôssemos curados, nós fôssemos libertados de tantas dores e sofrimentos. O sacramento da penitência, ou a confissão, cura, na medida em que os nossos pecados ferem o corpo da igreja. A palavra diz, Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Nós somos a igreja, nós fazemos parte do corpo da igreja, e os nossos pecados ferem o corpo da igreja. O número 1422 do Catecismo diz: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, segunda coisa, são reconciliados com a igreja que tinham ferido com o seu pecado. Então o sacramento da penitência cura na medida em que nós ferimos o corpo da igreja com o nosso pecado. Depois, o sacramento da unção dos enfermos. E é importante que você traga este nome corretamente. Não existe extrema unção. Não existe. Extrema unção é uma palavra equivocada, porque a unção dos enfermos se recebe não quando a pessoa está nas últimas. Pode até dar, mas não é só neste momento. A pessoa está morrendo, está estribuchando lá, então vamos chamar o padre. Não. Não existe extrema unção. Existe unção dos enfermos. É o nome correto que a igreja utiliza sobre este sacramento. Este também é um sacramento de cura, mas visa, em primeiro lugar, curar a alma de quem corre perigo de morrer. Então está aqui duas coisas importantes. O sacramento da unção dos enfermos, em primeiro lugar, o objetivo é curar a alma. De quem? De quem corre algum perigo de morrer. Portanto, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia muito grave, uma pessoa que está com uma idade muito avançada, uma pessoa que está correndo qualquer risco de morrer por qualquer situação, essa pessoa pode receber o sacramento da unção dos enfermos, e muitas vezes recebe e é reabilitada para as suas atividades. O número 1520 diz: a primeira graça deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz, de coragem, para vencer as dificuldades próprias de doença, do estado de doença grave, ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo, que renova a confiança e a fé em Deus, e dá força contra as tentações do maligno, especialmente a tentação do desânimo, da angústia, da morte. Então veja, o primeiro objetivo da unção dos enfermos é esse, é curar o coração, dar à pessoa novamente o conforto, a coragem de continuar firme em Deus, vencer a tentação da angústia por causa do estado da doença. E diz ainda: esta assistência do Senhor, pela força do seu Espírito, visa levar o doente à cura da alma, mas também a do corpo, se tal for a vontade de Deus. Então o sacramento da unção dos enfermos é para curar a alma, mas se for da vontade de Deus, também cura do corpo. Então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que esse Jesus que curou este leproso, continua vivo e atuante na sua igreja, continua a sua obra de cura através dos sacramentos da igreja. Então hoje o grande convite da palavra de Deus é que nós reafirmemos nossa fé na presença de Jesus,
que ainda hoje deseja nos curar. Como aquele leproso, nos coloquemos diante do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, se queres, tenho o poder de curar. E nós ouviremos dele a mesma resposta que ele deu àquele homem: eu quero, fica curado. Portanto, o Senhor hoje deseja ainda nos tocar, nos aliviar dos nossos sofrimentos. A melhor imagem que nós podemos usar aqui é a imagem do bom samaritano. O bom samaritano, Jesus é o nosso bom samaritano, é aquele que cuida de quem está ferido, que derrama sobre as feridas o azeite do Espírito Santo para nos restaurar e nos aliviar em nossos sofrimentos. Portanto, nos aproximemos do Senhor com confiança. Ele ainda hoje deseja nos tocar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.